Bom, capítulo de número 12 de Apocalipse, vamos fazer a leitura do texto. Vamos ler todo o texto, depois a gente vai relendo e comentando a respeito. Diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com um cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Vamos parar por aqui, depois a gente continua na leitura. Mas umas coisas importantes de se dizer é o seguinte: do capítulo 12 até o capítulo número 14, nós iremos ver de maneira muito clara uma luta ainda mais acirrada entre o próprio Cordeiro, o próprio Cristo, e também as forças do mal. Elas vão aparecer agora de maneira bem objetiva, né? E quando nós lemos o capítulo 12, versículo de 1 a 5, nós lemos a respeito de quê? Do nascimento de Jesus Cristo, né? Nós lemos ainda agora, né, o capítulo 12, versículos de 1 a 6. Né? Então, nesses versos, nós vemos o quê? O nascimento de Jesus Cristo. Vocês lembram que nós falamos que todas as sessões do Apocalipse, são 7 sessões, cada uma delas conta toda a história da era da igreja, desde a vinda de Cristo até a sua segunda vinda. Então é o que nós vamos ver outra vez a partir do capítulo de número 12, entendeu? São 7 sessões e elas se repetem. Nós vimos também uma outra coisa interessante, que nós estamos na metade do livro. Existem também duas divisões, né? Uma divisão forte aqui, capítulo 1 até o capítulo 11, a primeira grande divisão. E a segunda grande divisão, capítulo 12 até o capítulo número 22. É uma outra divisão que também pode ser feita do livro. Então, nós estamos na metade do Apocalipse, né? É o que nós estamos enfrentando aqui. Então, o capítulo 12, ele começa uma nova sessão, tá? As grandes personagens que surgem em oposição a Cristo e a sua igreja aparecem justamente no capítulo de 12 a 14, né? Aparecem aqui. Quem são elas? O dragão, a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, Babilônia, os homens que têm a marca da besta. Então todos eles vão aparecer agora de maneira muito clara, muito forte, entendeu? As visões que se seguem mostram o que acontecerá a cada uma dessas forças anticristãs. Bom, aqueles que têm a marca da besta, nós vamos ler nos capítulos 15 e 16. A Babilônia prostituta e as 2 bestas, capítulo 17 a 19. E o dragão, capítulo 20 ao capítulo de número 22, tá? Tanto no capítulo 1 até o 11 e depois do 12 até o 22, o tema é o mesmo tema. Que tema é? A vitória de Cristo e de sua igreja sobre o dragão e os seus aliados, né? Então toda a história do Apocalipse mostra essa peleja, essa luta constante entre o dragão, que a gente sabe que é o próprio inimigo, em luta contra Cristo e seus aliados. Só que nós temos uma grande notícia, uma boa notícia: Cristo é vencedor. Nós somos mais que vencedores.
Ou seja, não há a menor possibilidade de nós sairmos derrotados dessa luta. Mas aqui João vai contar o que, na verdade, estava acontecendo no capítulo de número 12. Veja só, olha o que o texto diz: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Uma grande pergunta que muita gente faz é: quem seria essa mulher? Aqueles que são romanistas, né, eles acreditam que essa mulher é Maria. Eles pensam que é Maria. Mas quando nós lemos com maior atenção, com maior cuidado, a gente vê que não se trata de Maria, se trata da própria igreja. É uma figura da igreja. Assim como as duas testemunhas também, que nós já lemos, também é um símbolo da igreja. Os 144.000 também é um símbolo da igreja. A grande multidão também é um símbolo da igreja, né? São símbolos, são metáforas para a igreja, essas 4 representações. Aqui também a mulher é a igreja. Então é importante que a gente entenda isso. Vocês lembram lá de Gênesis capítulo 3, versículo 15? Vamos ler lá, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Correto. Outra coisa importante se dizer. Então, vamos repetir, só para a gente poder gravar. Eu falei para os irmãos que a igreja, a mulher é a igreja. Eu falei para os irmãos que também, quem mais? Os 144.000, a igreja, a grande multidão, a igreja, as duas testemunhas, a igreja. Então, quando nós olhamos para essa mulher aqui, muita gente se confunde e pensa que essa mulher é Maria, mas não é Maria. Essa mulher é uma figura para a própria igreja. Então, se trata da igreja. Uma outra coisa importante se dizer é que a igreja é uma só. É curioso que quando eu era de uma outra igreja presbiteriana, não era pastor ainda, eu era apenas seminarista, se eu não me engano, e eu ministrava uma aula, e numa aula eu cheguei e falei da igreja do Antigo e do Novo Testamento. E aí você não sabe o que aconteceu. Havia um irmão que já era, se eu não me engano, licenciado. Ele foi e falou: essa ideia é estranha. Eu nunca estudei isso no seminário. E olha que eu fiz o seminário da denominação, Seminário do Sul, né, lá no Meier, né, presbiteriano. E eu falei assim: olha, mas só que a teologia reformada, ela nos ensina que a igreja é uma só. Deus tem só um povo. Então, tipo assim, os eleitos do Antigo Testamento se chamam igreja. E os eleitos do Novo Testamento também é igreja. Então, a igreja é uma só. Deus tem um único povo. Deus não tem 2 povos. É um único povo, uma só igreja, né? E aqui o texto está nos dizendo justamente sobre isso. É uma casa, não é assim que a Bíblia fala? É uma casa, é uma vinha, é uma família, não é? É assim que a gente entende. Por exemplo, se eu perguntasse a você: quem é o nosso pai na fé? Quem você me diria? Alguém falou aí, mais alto: Abraão. Então o que acontece? Nós temos um pai na fé. Ele é pai do povo eleito do Antigo Testamento e é pai também do povo eleito do Novo Testamento. Não há o que dizer a respeito disso. Essa é a grande verdade. Quando a Bíblia fala da Nova Jerusalém, que a Nova Jerusalém desce do céu ataviada, é o povo de Deus, é a igreja de Deus, a igreja do Antigo e do Novo Testamento. Todos os salvos de todas as eras, de todas as épocas. É a Nova Jerusalém que desce do céu. Outra coisa importante, quando nós encontramos o símbolo no Apocalipse dos 24 anciãos, está falando de quê? Os 12.
Então, 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, ou seja, é a igreja de Deus de todos os tempos, né? Uma outra coisa importante, antes da gente esmiuçar o texto, é que a igreja, ela pode ser um povo pequenino, um remanescente sofredor, mas na perspectiva humana, mas na perspectiva celestial, a igreja, ela é gloriosa. Não é verdade? É assim que a palavra de Deus nos fala sobre a igreja. A igreja, ela é gloriosa. Por que a imagem dessa mulher que está aqui no Apocalipse não fala de sol? Olha só para o texto bíblico, capítulo de número 12. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol. Toda essa linguagem é uma linguagem simbólica, mas essa mulher é vestida do sol, porque o sol, ele é glorioso, e a igreja também é gloriosa, não é verdade? Então a igreja do Senhor, ela é gloriosa, ela é vencedora, e essa imagem tem essa simbologia de que a igreja é uma igreja gloriosa. Nós vemos também, o que fala a respeito da lua aí? O que fala? Diz assim, olha, veja comigo, com a lua debaixo dos seus pés, não é isso que está no texto? Por quê? Porque a igreja, embora não pareça, a igreja exerce domínio, a igreja exerce domínio, não é verdade? E sua tarefa é dar luz a Cristo, é o que a igreja faz, né? Então é o que nós temos visto aqui nesse texto. Olhando ainda para o texto de Gênesis capítulo 3, versículo 15, vocês leram, não leram? Ou não leram? Não? Então vamos ler de novo, bem alto. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa mensagem é conhecida, você que estuda teologia, que gosta de teologia, ela tem ela é conhecida como proto-evangelho. O proto-evangelho é a primeira menção na Bíblia que nós encontramos, né, sobre a vinda do Messias, né? É um texto muito interessante que mostra de maneira muito clara essa luta. Quem é a semente, irmãos? Jesus Cristo, é o fruto do ventre, é Jesus Cristo. E quem é a mulher? Mais uma vez eu pergunto. A mulher é a igreja, né? A mulher é a igreja. Vamos prosseguir voltando para o capítulo 12 do Apocalipse e vamos continuar a leitura. E o texto diz assim, versículo 2: E achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Ou seja, tudo o que aconteceu na história, tanto do povo de Israel, como na história da igreja, para que a geração bendita não chegasse até o nascimento de Cristo. Vocês lembram de tudo que aconteceu no Antigo Testamento? Eu não vou entrar agora em detalhes aqui, mas vocês devem saber que Deus veio preservando essa semente santa para que finalmente Jesus Cristo viesse, né? Vocês devem lembrar da passagem, por exemplo, que Abraão, ele quase que oferece quem em sacrifício? Isaac, né? E aí o que aparece ali? Aparece o quê? Um cordeiro, tá certo? Ajuda aí, Alfredo. E aí surge o cordeiro. Ali aparece um nome, né? No qual Deus se revela. Jeová Jiré, o Senhor proverá, né? Ou seja, não precisaria, embora tenha sido obediente, não precisaria sacrificar Isaac. Por quê? Porque o próprio Deus proveu um cordeiro, né? Ou seja, preservando aquela linhagem que chegaria até a pessoa de Jesus Cristo, o Salvador de cada um de nós. E aí o texto fala para a gente assim, olha, diz que outro sinal no céu, e eis um dragão. Quem é o dragão? O dragão é o próprio Satanás. Grande, mostra o que? Grande, que ele tem poder. Não é o mesmo poder de Deus, mas ele tem poder.
e fala também na cor vermelha. Vermelha nos lembra o quê? Hã? Opa, Vera Lúcia falou. Repete, Vera Lúcia. Sangue. E se fala em sangue, nesse sentido, sabe o que está querendo dizer? Fala de quê? Ele tem poder para impingir sofrimento, dor, morte, né? Então, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ou seja, essa é a sua missão, esse é o seu grande anelo, o seu grande desejo, não é verdade? É isso que ele tem como objetivo. E aí o texto nos diz que esse dragão, como é que ele é? Ele tem 7 o quê? 7 cabeças. Por que 7 cabeças? Referem-se essas 7 cabeças ao seu domínio mundial. Quando nós lemos lá em Efésios, por exemplo, fala sobre isso, né? Depois fala em Efésios 6,12, na armadura também de Deus, fica mais claro ainda essa situação. Então, ele terá um domínio mundial, ele tem um domínio mundial. E a gente sabe que quanto mais chegar próximo ao momento final, ele vai se voltar através das suas legiões, das nações contra a igreja, com muita força, com muita ira, com muita raiva. É o que vai acontecer. Ele vai estabelecer um propósito cruel contra a igreja. Os valores de Deus não serão mais os valores da sociedade. A palavra de Deus será parcializada, crescerá de maneira muito substancial ideias liberais contra a palavra de Deus. Então, o que acontece? Irão flexibilizar as escrituras sagradas, que já acontece hoje, mas vai acontecer de maneira mais intensa no final dos tempos, né? É isso que vai acontecer aqui. Ele tem 10 chifres, é o que o texto fala para nós, né? O que significaria isso? Falam do poder destrutivo de Satanás. Ele tem um poder destruidor, né? É o que o texto fala. E aqui, o texto vai nos dizer ainda, né? Diz aqui, e nas cabeças 7 diademas. O que isso tem a ver, né? Diademas. Diademas são, na verdade, coroas, são grinaldas que os vitoriosos nas competições antigas, nos Jogos Olímpicos da Antiguidade, eles recebiam como símbolo de vitória, né? Mas, no caso de Satanás, são suas pretensas vitórias, são as suas aparentes vitórias, são vitórias circunstanciais, mas nunca definitivas. A nossa vida pertence a Deus, ainda que nós sejamos martirizados pelas hostes do mal, nós ressuscitaremos para viver em Cristo a nossa eternidade, numa vida muito gloriosa. Então nós não temos o que temer, nós não precisamos ficar demasiadamente preocupados em relação a isso. E aí o texto diz assim, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Eu pergunto a você, o que são essas estrelas do céu? Opa, que maravilha! Olha como é que a igreja está interpretando bem, hein? Está vendo? Então, o Alfredo respondeu lá atrás prontamente, são os anjos. E por que são os anjos? Porque a linguagem aqui, toda ela é uma linguagem simbólica, não é verdade? É uma linguagem simbólica. A terça parte quer dizer que ele arrastou um vasto número, uma quantidade significativa, um vasto número. Esses espíritos, na verdade, são espíritos maus, né? O grande objetivo de Satanás é destruir o próprio Cristo. Só que ele já perdeu, ele já foi vencido, ele já foi completamente superado. E aí, quando a gente observa na sequência, a Bíblia diz assim para nós, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E aí, quando o texto fala que ele lançou as estrelas para a terra, esses demônios e tudo mais, na construção aqui do texto,
vai nos dar uma ideia que ele teve aqui a grande derrota dele, né? Ele sempre é perdedor, ele vai sempre perder. E aí o texto diz que o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz. Ou seja, ele vem contra a igreja, mas a sua intenção prioritária é destruir quem? Cristo. A sua intenção era destruir Cristo. Quando Cristo é crucificado, ele pensa que Cristo perdeu. Só que ele se enganou completamente. A morte de Cristo na cruz foi a nossa grande vitória, né? Foi a grande vitória de Cristo. Foi quando ele morre na cruz e depois ele ressuscita. E aí o texto nos fala que ele está em frente à mulher com uma intenção, com um objetivo muito claro, e esse objetivo é destruir a Cristo. Mas o texto fala assim para nós: a mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. O filho é o próprio Senhor. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Vocês lembram lá de Isaías, né? Isaías fala disso, do reinado de Cristo, né? Então é um texto muito precioso para nós. E aqui nós encontramos no Apocalipse a mesma realidade, que esse que nasceria da mulher, ele regeria as nações, né? Com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. O que está falando agora para a gente? Está dizendo que ele, na verdade, ele foi arrebatado para o céu. Foi quando Cristo foi assunto aos céus, tá? Ele ascendeu aos céus, e o que aconteceu com ele? Ele foi entronizado, né? Então, quando da sua morte e a sua ressurreição, Cristo agora está entronizado, ou seja, Satanás perdeu. Ele tem os seus seguidores, ele não tem mais eficácia nas acusações que ele exercia contra os santos. Vocês lembram, por exemplo, da passagem de Jó, né? O que o texto nos fala? O que ele faz? Quem lembra aí? Me ajuda aí. Lembra da passagem de Jó? Sim, mas quando ele vai até a presença de Deus, ele acusa, porque diabo significa acusador, não é verdade? Então, ele era o acusador dos irmãos, ele acusava as pessoas. E quando Cristo desfere o golpe mortal na cruz sobre Satanás, por isso nós lemos lá Gênesis 3,15, né? Nós falamos no início, o que acontece? Ele ainda continua a nos acusar. Só que as suas acusações perderam a sua eficácia. Não tem mais eficácia. E é por isso que o texto diz que ele foi arrastado para a terra, né? A terça parte, a sua cauda levou a terça parte para a terra. Ele não tem mais a mesma prerrogativa de acusar os irmãos. E outra coisa importante de relembrar, nós estudamos já aqui diversas vezes que esse tempo é o tempo no qual o diabo, o inimigo, ele está amarrado. Não amarrado porque ele não tenha nenhum poder, mas o seu poder está cerceado. E se seu poder está cerceado, a igreja tem toda a condição de evangelizar, de arrebanhar pessoas para Cristo, de pregar o evangelho, porque ele não tem mais condição de enganar as nações. Se nós pregarmos o evangelho, o Espírito Santo atuar sobre as pessoas se converterão. Então nós temos essa condição hoje de fazer isso. E aí o texto nos diz que o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado o lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Esse período todo é uma linguagem simbólica também, é o período da era da igreja.
desde a primeira vinda de Cristo e a sua ascensão até a sua segunda vinda. Então, é o período da igreja, querendo dizer que Deus protege a sua igreja durante toda a era da mesma. Durante toda a era da igreja, Deus está a proteger a sua própria igreja. Nós não temos o que temer, nós estamos guardados por Deus e protegidos por Deus. E aí o texto fala para nós assim: preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Ele está dizendo para nós que Deus protege a sua igreja agora contra as investidas de Satanás. Uma vez que ele perdeu no seu intento de tirar a vida de Jesus Cristo, de destruir Jesus Cristo, ele parte para a noiva, ele parte para a igreja. Ele viu que ele não pôde com Jesus Cristo. E ele pensa que ele pode contra a igreja, ele vai contra a igreja, com toda a fúria, com toda a raiva, usando de todas as estratégias para derrubar a igreja, para destruir as igrejas. Para destruir a igreja. Por esse motivo, irmãos, a tentação que você sofre, que eu sofro, é oriunda de Satanás. As perseguições que a igreja sofre são artimanhas de Satanás para destruir o povo eleito. Só que ele não tem poder para destruir o povo eleito. Ele é um derrotado. E aí, no versículo 7 em diante, vai falar para nós de uma peleja que acontecerá, que aconteceu no céu. Veja comigo. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram. Miguel, nós sabemos que ele é quem lembra? Um arcanjo, ou seja, é um grau, de superioridade, Arcanjo, ele é o anjo principal, É um anjo de grande poder, e ele luta, Quem pode ler para nós versículo de número 7 até o versículo de número 9? Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Está vendo? Então, está falando de uma luta celestial, entre as forças de Deus e as forças do inimigo. E o texto fala o quê? Que mais uma vez ele perdeu, ele é derrotado. E aí, quando nós lemos lá em Judas, versículo 9, lembra de Judas? Judas 9 diz o seguinte, olha: contudo o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Toda essa linguagem do Apocalipse, como eu falei, é uma linguagem simbólica. Agora observe você uma coisa. O versículo 9 de Judas nos mostra uma realidade que está completamente diferente do que acontece hoje nas igrejas. Vocês já devem ter visto igrejas que às vezes as pessoas estão realmente endemoniadas, em alguns casos não estão endemoniadas, elas estão com algum tipo de problema psíquico, E as pessoas, os líderes, os pastores, fazem o quê? Começam a chamar entidades sobre a cabeça da pessoa numa pretensa libertação. E aí sabe o que acontece? A pessoa passa mal, acaba caindo, e eles começam a chamar aqueles nomes horrorosos sobre a vida da pessoa. É um constrangimento horrível. Eu já contei para vocês que tinha uma senhora que era muito simpática a mim, e eu sempre convidava ela para a igreja, ela sempre dizia que não iria. E eu ficava assim, puxa vida, eu acho que não sei o que está acontecendo. Essa senhora é simpática a mim, ela diz que vai à igreja qualquer hora comigo, e ela nunca vai. Aí um dia, finalmente, ela foi à igreja comigo. Aí viu o culto.
assistiu o culto, cantou, louvou a Deus. Quando acabou o culto, ela virou-se para mim e falou assim: Carlos Henrique, eu vou te explicar porque eu nunca aceitava o seu convite. Eu falei: por quê? Eu fui um dia numa igreja, não vou dizer o nome da igreja aqui, mas eu fui numa igreja e me chamaram lá na frente. Quando eu cheguei lá na frente, os líderes lá, os pastores, começaram a chamar um monte de coisa ruim na minha cabeça, com a mão na minha cabeça, e me rodavam de um lado para o outro. Eu já tenho uma certa idade, e eu me desequilibrei e caí no chão. E quando eu caí no chão, eles continuaram ainda a gritar na minha cabeça e falar aquelas coisas todas. Eu fiquei completamente perturbada. E quando você me chamou para ir na sua igreja, eu pensei assim: será que eu vou viver a mesma experiência? Será que vai ser igual? Então, quando a gente ouve ou assiste na televisão, entre aspas, né, o inimigo sendo entrevistado, o inimigo ganhando ibope, as pessoas esconjurando com palavras horríveis, xingando quase, né, o inimigo, né? A gente lê esse texto e a gente observa que no versículo de número 9 ele diz: pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Não houve entrevista, não houve nada disso, não é? Então, veja o trauma que pode ser gerado numa pessoa que vai a uma igreja que não é uma igreja bíblica e que faz esse tipo de manipulação. Então, como a nossa irmã leu, houve peleja no céu, né? E nessa peleja, o que aconteceu? As forças de Deus, mais uma vez, foram vencedoras, porque Deus sempre é vencedor. E aí, o versículo 10 nos diz o quê? Quem pode ler para nós? 12:10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, gente, o que nós falamos anteriormente? Não há mais eficácia nas acusações de Satanás. Nós temos um advogado poderoso, que é Jesus Cristo, e não há pecado, não há culpa que ele não possa nos perdoar. A única coisa que não é perdoada é o que? Quem lembra? O pecado contra o Espírito Santo, que é uma blasfêmia, né? Que é uma decisão verbalizada de romper completamente com Cristo. Mas o pecado mais feio, mais horrendo que possa ter sido cometido, uma vez que a pessoa peça perdão, o que acontece? Essa pessoa será perdoada. Não é o que diz o texto para nós? É o que diz a Bíblia. Então, Satanás perdeu o seu lugar de acusador, né? O que eu quero dizer é que ele continua a acusar, só que a sua acusação não tem mais eficácia, é o que a palavra de Deus nos diz. E aqui o texto vai mostrar que agora nós somos salvos. Olha só o que o texto diz, olha só o que é proclamado no céu: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Ou seja, toda a autoridade, todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Muito bem, Milena. Então o que acontece? Ele é aquele que tem o poder de dar vida nova, de perdoar os pecados. Versículo 11: eles, pois, o venceram por causa do sangue de Cristo. Veja que a linguagem é simbólica, queridos. Olha só que coisa interessante. Mas nós estamos protegidos, nós estamos guardados. Porque o que o texto está falando para nós? Que o sangue de Cristo, esse sangue de Cristo está sobre a nossa vida, não é verdade? Então, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. A nossa vitória não está em nós mesmos, a nossa vitória não está na nossa capacidade, nas nossas habilidades e destrezas, mas a nossa vitória está porque nós vencemos através do Cordeiro de Deus, do seu sangue que foi derramado pela minha vida e pela sua vida também, e por causa da palavra do testemunho que deram.
e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. O que ele está falando aqui? Ele está falando sobre os mártires. Os mártires também que não recuaram, que não retrocederam e que por amor a Cristo, fidelidade a Cristo, eles perderam a vida. Eles não tiveram medo de enfrentar a morte por causa da sua fé. Eles também são vencedores. Eles venceram a Satanás. Satanás não teve poder contra eles, né? E aí, o versículo 12 fala de uma coisa maravilhosa. E para quem não gosta de festa, por isso, festejais, ó céus, e vós, os que neles habitais. Gente, está falando de festa, de alegria, de comemoração, porque a nossa vitória, ela é certa. A nossa vitória está garantida. O maligno não pode nos vencer nem nos derrotar. Nós somos protegidos, nós somos amados, nós somos escolhidos. Nós somos o que? Escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Nós somos a pedra viva. Nós somos os eleitos de Deus. Então, toda essa linguagem bíblica mostra para nós que nós somos propriedade de Deus. 1 Pedro 2, 9 e 10 diz, né? Diz o que para nós? Quem lembra? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós somos povo dele, nós somos sua propriedade. Então, nós estamos garantidos, tranquilos, que a nossa vida ela é regida pela pessoa bendita de Jesus Cristo. E aí o texto fala para nós: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que, o quê? Que pouco tempo lhe resta. O que quer dizer aqui? Quem vai me ajudar? Sim, tem a ver com a vinda de Cristo. Esse texto mostra para nós algo muito precioso, gente. Olha que coisa espetacular. Ele pode vir com cólera, ele pode vir com tremenda raiva, mas nós temos uma certeza, que nós seremos preservados por Deus. Outra coisa importante dizer aqui, ele vem com muita cólera, mas o texto diz que falta pouco tempo para ele. E sabe aquela pessoa que sabe que já perdeu? Já viu aquela história do bandido que foi descoberto e agora ele aponta os demais, né? Os demais para que todo mundo vá para a cadeia com ele, né? Não é assim que acontece? O corrupto, daqui a pouco ele faz uma delação premiada e começa a contar todo mundo que também foi beneficiado, né? Ou seja, ele quer arrastar todo mundo com ele, que ele sabe que ele está frito. Da mesma forma aqui, o texto nos mostra que Satanás, ele sabe que os seus dias estão contados, que lhe resta pouco tempo. Então ele está empreendendo todos os esforços para levar o máximo de pessoas para o mesmo lugar que ele vai, o lago de fogo e enxofre, né? Ele quer arrebanhar pessoas, confundir pessoas através das suas artimanhas sedutoras. Então nós precisamos ficar em Cristo, nos firmar em Cristo, como disse o texto de hoje de manhã, permanecer nele, perseverar nele. E só para a gente finalizar, a leitura dos versos 13 a 17 diz assim: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Repare comigo uma coisa, ele está dizendo para nós, ele não conseguiu vencer o Cristo, não destruiu o Cristo, ele não destruiu também o quê? Ele não venceu a batalha celestial, perdeu para Miguel e os demais anjos. E o texto nos fala também que ele se volta com muita ferocidade contra a igreja, né? Então, é o que o texto diz aqui:
perseguiu a mulher que dera à luz o filho, ou seja, a igreja. A mulher é a igreja. Ele vai contra a igreja. Por isso, irmãos, eu digo a você, o quão difícil é ser igreja. O quão difícil é ser firme em Deus, perseverar em Deus, não abandonar a fé, vencer as pressões, as tentações, os aborrecimentos, porque tudo Satanás usa para nos destruir e para prejudicar a igreja. Então olha só como nós precisamos lutar, porque a nossa luta não é contra, nem contra, mas contra quem? Os principados e potestades, não é verdade? Então veja só, às vezes até mesmo um dissabor com um irmão, um problema relacional na igreja, é usado por Satanás para jogar alguém para fora do campo eclesiástico, da igreja. Um desentendimento, uma conversa ruim, uma opinião diferente, tudo isso às vezes é usado. E quando eu vejo isso acontecendo, eu fico muito triste, porque eu vejo que muitos motivos que não são motivos fortes o suficiente, são motivos que estão levando muita gente para longe da igreja. E o que é pior? O pior é que uma pessoa às vezes sai de uma igreja e diz que vai para outra por algum aborrecimento. Aí sabe o que acontece? Daqui a pouco ela vai para outra e não se sente bem na outra. E aí fica com vergonha de voltar para a sua igreja de origem. E aí sabe o que acontece? Ela fica no meio do caminho. E no meio do caminho, sabe o que acontece? O inimigo aproveita e leva essa pessoa por caminhos tortuosos. Então esse deve ser o nosso cuidado. E aí o texto diz ainda: e foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo. Um tempo é 1 ano. Tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Ou seja, o texto está nos dizendo que Deus protege e Ele provê recursos para que a igreja seja protegida. Dá a ela asas, leva ela para um lugar certo, que aqui na linguagem bíblica é um deserto. E aí o texto diz ainda: então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Olha só, o que está dizendo aqui para a gente? Uma iniciativa visando destruir a igreja. Se a gente fosse entender literalmente, seria afogar, não é? Afogar. Então, algo contra a igreja, uma ação destrutiva contra a igreja. É isso que eu preciso entender. A terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Ou seja, a igreja se superou, a igreja venceu mais uma vez. Irou-se o dragão contra a mulher. Olha como é que ele não desiste, ele tenta uma estratégia e ele tenta outra. E foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Veja que a linguagem aqui deixa claro que essa mulher é a igreja. Está vendo? Porque o texto está dizendo: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da descendência, ou seja, os cristãos. O descendente é Cristo, perfeito? O descendente é Cristo, é a semente. A descendência, quem? A igreja, os cristãos, nós, os cristãos. E aí o texto diz, quem são eles? Olha só como especifica, e dá para a gente entender que se trata da igreja. O texto fala: os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, que a palavra de Deus diz que os mandamentos não são penosos, né? Então, aqueles que guardam os mandamentos de Deus. O ímpio guarda os mandamentos de Deus? Tem prazer nos mandamentos de Deus? Não. Quem guarda os mandamentos de Deus são os cristãos. E tem o testemunho de Jesus. Está falando de quem? De nós, dos cristãos, não é isso? E se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, ele perdeu na tentativa de destruir o Messias, o Cristo.
Ele perdeu na batalha celestial para Miguel e os seus anjos, os demais anjos. Ele perdeu contra aqueles que são os mártires da igreja, aqueles que foram fiéis até o fim, apesar de pagar com a própria vida. E também ele perdeu para a igreja. Embora tenha tentado, ele tenha insistido, mas ele perde para a igreja. Isso para nós precisa ter o mesmo entendimento que tinha para o primeiro século. Que entendimento é esse? Que a palavra de Deus quer nos mostrar que, embora aparentemente as coisas estejam fora do seu devido lugar, não é assim, as coisas estão no seu lugar. Embora a igreja aparentemente seja derrotada, a igreja não está perdendo a batalha. A igreja já ganhou. Satanás achava que quando Cristo morreu, ele havia vencido. Muito pelo contrário. Foi justamente ali que ele, na verdade, desferiu o grande golpe sobre Satanás. Então, nós temos a certeza absoluta que o sangue do Cordeiro está sobre a nossa vida e que quando o Senhor retornar, nós iremos nos encontrar com Ele nos ares e em seguida, em ato contínuo, não vai haver interregno, como pensam os dispensacionalistas. Nós retornaremos, estaremos com Ele para sempre e retornaremos para a inauguração de um novo céu e de uma nova terra. Viveremos com Ele eternamente. Delícias, prazeres, felicidades que nada nesse mundo é capaz de nos oferecer ou de nos trazer. Que Deus abençoe a todos, que nós tenhamos um restante de domingo cheio de paz, de esperança e com essa mensagem no nosso coração de que a igreja do Senhor, ela é vencedora. Cristo venceu e nós vencemos também. Que Deus abençoe a todos, rica e copiosamente, em nome de Jesus.